Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recadinho para você. No mercado há mais de 20 anos, o Vita é referência nacional em consultas ortopédicas, assim como em sessões de reabilitação, oferecendo soluções completas e integradas à jornada de saúde das pessoas. Os tratamentos são amplos, atendendo desde atletas que buscam alto desempenho até pessoas que possuem dores ou limitações de movimento. A conduta de tratamento segue protocolos baseados em evidências e nas mais recentes pesquisas científicas mundiais e são totalmente individualizadas. Contamos com o que há de mais atual em equipamentos e uma equipe multidisciplinar. O Vita faz parte do Grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde no país. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Cid? Fala, Moisés. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você sabe, o nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Afinal, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações não tão boas muitas vezes. Então, nosso propósito é o contrário, é levar para você informação checada. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, vai nos seguindo, para que a gente possa continuar levando para você essa informação boa. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a Karina e o Ivan, que são fisioterapeutas da área esportiva do Vita. Nos dão a honra hoje de dividir informação. Muito obrigado, Karina, Ivan, é uma honra tê-los aqui. Obrigado por aceitar o desafio. Karina? Bom dia, eu agradeço pelo convite de vocês, é muito importante a gente estar aqui, principalmente para a gente conseguir divulgar informações de qualidade e levar para as pessoas o conhecimento mais adequado. Sensacional, Ivan. Obrigado pelo convite de vocês, é mais ou menos essa mesma linha que a Karina falou. O importante é a gente levar informação de qualidade, que a gente vê aí que está crescendo, né, a prática esportiva, então a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente for fazer as atividades, não sair fazendo as coisas que a gente vê na internet. Ivan, Karina, sejam bem-vindos novamente. Corrida está em alta. Exato. E tem que estar em alta, é um hábito muito saudável de vida. Só que para quem nunca correu, qual que é o primeiro passo da corrida para não se lesionar, para fazer de uma maneira mais bem feita possível? O que vocês compartilham conosco? Boa. Essa é a questão. Como você mesmo disse, hoje a corrida é um dos esportes mais praticados pelo fácil acesso que a gente tem a ela, né? Basicamente é pegar um tênis e correr. Só que a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente usa, basicamente, é só pegar um tênis e correr. Porque essa pessoa, a gente não sabe qual que é o histórico dela, a gente não sabe quais foram as vivências que essa pessoa teve. Então, o que a gente indica, a princípio, é que a pessoa, se possível, busque por profissionais da área, onde tem um acompanhamento para fazer a planilha de treino com um profissional de educação física, um acompanhamento com um médico, com um nutricionista, são os principais para essa pessoa iniciar. Outra coisa que a pessoa precisa se atentar é com o volume de treino, que é uma das coisas que mais levam as pessoas a lesionarem, porque o que acontece? A pessoa começa a correr, ela fala, nossa, tá aqui na minha planilha que é para eu correr, sei lá, 5 minutos e andar 5 minutos. Mas eu consigo correr 8, eu consigo correr 10. Só que o corpo dela não está preparado para aquilo ainda. E é aí onde ocorre o primeiro passo do erro, né? Ali é o primeiro obstáculo que tem. Então, se a pessoa não respeitar o volume de treino, porque é onde a gente tem a demanda e a capacidade, a demanda da corrida tem, né, um peso sobre o nosso corpo. Será que ele está capaz de executar aquilo? Então, é aí que a gente começa a trabalhar com essas pessoas que estão iniciando na corrida. Outro fator, tomar cuidado com as informações que tem na internet. Então, alguns pontos como tênis, se tem postura correta para correr, tudo isso são questões que os corredores iniciantes têm. Então, o que a gente pede para a pessoa se atentar? Controle de treino, né, que é o volume, seguir a planilha, o que foi proposto para aquela pessoa, ter o acompanhamento médico, saber que é importante dormir, se alimentar bem. Então, são esses os fatores que a gente pede para a pessoa que está iniciando tomar cuidado. Perfeito. Ivan, e aí nesse sentido, então, já que nosso assunto principal é
prática esportiva, mas no momento estamos falando sobre corrida, que é um excelente exemplo, que é bastante democrático, né? A gente pode correr na rua, na academia, na esteira, seja onde for, né? Muito bem. E aí a Karina falou sobre essas situações todas, mas o que seria essa avaliação? Como que é? A gente ouve falar sobre, por exemplo, avaliação biomecânica e funcional, né? Aonde que entra o fisioterapeuta nisso? O conceito, então, dessas duas situações, se isso é importante. E complementando também a resposta da Karina, que eu gostaria que você falasse também sobre, e a pergunta do Moisés, sobre a idade. Se tem um limite para você começar a correr. O que você acha sobre tudo isso? Vamos começar pela última pergunta. Então, em relação à idade, não tem nenhum limite. A gente vê aí um monte de gente, 60, 70 anos correndo. Começando a correr. Não, começando a correr. Sensacional. Começando a correr com 60, 70 anos, porque até pelo que a Karine estava falando, o pessoal colocando tênis e correndo, a gente teve um exemplo aí na pandemia, né, que a gente viu que o principal fator para você não desenvolver uma Covid grave era você ser fisicamente ativo, todo mundo trancado em casa começou a querer sair correndo na rua, né? Então, a gente viu aí que muitas pessoas... E eu queria fazer um parênteses, para você não... O exercício, o seu preparo, não serve só para você não ter Covid grave. Isso. Serve para você não ter reserva para se salvar de qualquer doença. Exatamente. Incluindo doenças muito graves, além da Covid. Exatamente. E aí foi onde a gente viu esse boom, né, da ótimo. corrida também, que é uma prática que foi boa pra gente aí de começar a fazer uma atividade física, mas o que aconteceu? Mais ou menos na mesma linha que a Karina estava falando, às vezes a pessoa até era ativa, mas ela ficou trancada em casa no Covid, perdeu dentro do que a gente tem dos princípios de treinamento, a gente tem a reversibilidade, então a gente acaba perdendo o que a gente tinha ganhado. E falou assim, não, então eu preciso sair de casa, eu quero fazer uma atividade, e sai correndo o volume que estava fazendo antes. Antes de parar, Antes de parar. Então, e aí começou a ter algumas pessoas que acabaram tendo lesão, então por isso que é mais ou menos nessa linha da que a Karina estava falando. E também em relação à idade, a gente não tem uma idade para começar a correr. O ideal é que a gente tenha esse preparo, né? É claro que quanto mais novo, a nossa capacidade é maior para a demanda que a gente vai colocar. Conforme a gente vai ficando mais velho, pelo processo de sarcopenia, osteopenia, a gente acaba perdendo um pouco dessa capacidade, mas a gente consegue regular isso conforme a gente vai fazendo o trabalho de treinamento, né? Então, e aí a gente vê também, até pensando na parte ortopédica, que eu falo assim, mas o pessoal velho começa a correr, vai dar artrose, vai dar desgaste, a gente sabe que é justamente o contrário. Tem vários estudos que falam que ou você fazer um trabalho de corrida, você, às vezes, até você ajuda a melhorar o próprio processo de atrasar o processo de osteopenia, né? Que então, é a perda óssea. Que é a perda óssea. Então, e a gente consegue, nessa linha, quem quer correr, pode começar a correr com qualquer idade que tenha um certo cuidado. Mas voltando à pergunta que eu fiz, porque ela foi longa, sim, eu entendo que a gente se perdeu aqui. Aí eu fui mais na linha da pergunta a avaliação biomecânica e funcional. Onde que entra isso nesse começo? Então, pensando exatamente na parte da corrida onde a gente está indo, a biomecânica nada mais é do que trazer um pouquinho da física para a parte biológica. Então, quando a gente pensa na parte biológica, a gente não tem uma ciência exata. É difícil, porque cada um comporta de um jeito. Então, a gente tenta trazer um pouquinho mais de clareza para a tomada de decisão do profissional. Tanto na parte de prevenção de lesão, quanto treinamento para performance. Isso desde o cara que vai fazer promoção de saúde. Vale então para você que está aí, para todo mundo que está começando e para o atleta também profissional, vale isso também. Porque então, uma avaliação biomecânica, vamos colocar a física para trabalhar a favor dele. Exatamente. Então, pensando na biomecânica, é justamente isso. Justamente a gente avaliar o movimento da pessoa. Então, só que o movimento por si só, ele não quer dizer muita coisa pra gente. Então, a gente ouve muito do padrão de corrida ideal, a gente não tem o padrão de corrida. Na biomecânica, a gente vai ver o que é o comportamento da perna, do joelho, do quadril, daquela pessoa. Então não tem um padrão. Não existe um padrão de corrida ideal. Olha que legal. Confesso que eu achava que você poderia meio que organizar uma coisa única. Não é. A gente tem alguns fatores que podem influenciar. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas entra na relação capacidade e demanda. A gente sabe que, por exemplo, uma inclinação de tronco vai sobrecarregar mais uma estrutura. Mas ao invés de a gente corrigir um gesto de um cara que corre 10, 15, 20 anos, que já está acostumado com aquilo, faz muito mais sentido a gente dar capacidade para a região que é sobrecarregada do que a gente corrigir aquele gesto. Perfeito, porque ele já se adaptou àquela situação. Exatamente. E para ele a performance dele melhor
é aquilo. Só eu vou terminar com você já Tá. vou pro Moisés, que eu tô querendo, Tá. tô vendo que você tá querendo fazer uma pergunta. Acho que fica dentro disso porque tem uma lenda, Ivan, que fala sobre o uso do tênis. Então isso, eu acho que tá dentro da minha mecânica ou não? Pra te perguntar agora ou não? Pode entrar. Tá bom. Então, existe uma lenda, né, que fala que existe o tênis adequado para corrida. E aí, concorda, discorda ou mais ou menos? Deixa eu fazer um parênteses nessa pergunta do Dr. Essa é Sidney. importante. Dr. Sidney, vi na internet. Isso aí. Já ouvi falar em outros lugares que o ser humano foi feito para correr descalço. Boa. Só para complementar essa fala do tênis do Dr. Sidney. Tá? É porque aí a gente começa a trazer um pouco para a literatura, tá? Dentro da literatura, aí se a Karina quiser complementar, dentro da literatura a gente tem algumas vertentes. O que a gente tem de unanimidade em relação a tênis, que é praticamente consenso, conforto. Então, colocou o tênis, sentiu confortável no pé. O ideal é até que você vá para a loja para sentir ele no pé. Tem lugar até que tem uma esteira para você correr e sentir ele no pé. Sentir o conforto é o que a gente tem. Independente da marca, Independente se é maior, menor, se é pronador, se é supinador, se é neutro, é conforto. chato, etc. Aí a gente tem algumas vertentes de pesquisa que defendem correr descalço ou com tênis minimalistas, que são aqueles five fingers, que é uma meinha que você coloca no pé. Tem a vertente dos maximalistas, tem a vertente do retropé, tem a vertente do antepé. Então, assim, não tem a vertente errada, mas a gente precisa entender cada caso, o que a gente precisa fazer. Então, tem algumas pessoas que falam que você correr descalço ou correr no antepé, você melhora a absorção de impacto e tira o impacto do joelho. Mas, na verdade, você tira do joelho e joga pro tornozelo. Então, pode ser uma estratégia para quem tem dor no joelho? Pode. Mas se a gente não preparar essa musculatura que vai receber... Que é o mais importante, né? Uma sobrecarga. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente mudar de retropé, que teoricamente a sobrecarga cai um pouco mais no joelho, e a gente jogar pro antepé, ou correr descalço, de médio pé, que você melhora a absorção de impacto, mas joga um pouco mais pro tornozelo, você fazer essa mudança é muito brusco às vezes. Então não existe nenhum estudo que fala, não, tênis, tem um tênis específico para você, que é esse ou aquele. Não. É isso. Pergunte, mas é a sua próxima. Karina, quer complementar a fala do Ivan? O tênis... Essa pergunta sobre o tênis é a que a gente mais escuta no nosso dia a dia. Sim, É por uma isso das que eu maiores perguntei, dúvidas. para apertar vocês. Exato, é uma das maiores dúvidas. E isso que o Ivan falou sobre conforto é o que a gente tem na literatura hoje. Essa é a palavra, conforto. Essa é a palavra. Perfeito. Conforto. Então, assim, se o tênis, se você tem a pisada pronada, supinada, é lógico que tem relevância dentro de algo específico da pessoa que está correndo. Então, vamos supor que essa pessoa tenha pisada pronada e ela apresenta dor, alguma queixa, alguma sobrecarga, aí vai ter relevância e a gente vai pensar em alguma adaptação para essa pessoa. Mas hoje o que a gente tem de consenso é o conforto. E essa questão do correr descalço que a gente foi feito, realmente, o nosso corpo ele foi feito para conseguir absorver. Muita gente vai em busca de um tênis perfeito para tentar fazer o papel que seria da musculatura. Então não adianta, o tênis não vai te fazer milagre. Você precisa fortalecer, porque quem absorve o impacto é a musculatura. De uma maneira para a pessoa que não é da área, para ela ficar o mais fácil possível para compreensão. O conceito de definição de biomecânica, como que é feito lá no Vita, os passos iniciais e o processo da elaboração do diagnóstico. Diagnóstico não, do método de avaliação. Isso, porque assim, uma coisa que as pessoas precisam entender, quando a gente fala, por exemplo, correr não tem uma postura ideal, as pessoas perguntam, por que eu vou fazer análise biomecânica então? Qual que é o objetivo? Primeira coisa que a pessoa precisa entender é que a biomecânica, ela não está te avaliando para dizer se você está correndo certo ou errado. Não é esse o objetivo. É feito numa esteira? É feito numa esteira. Com o olhar próximo de vocês profissionais? Isso, e algum aparelho ou não? Isso, exatamente. Aí o que acontece? O que a gente busca é o padrão que esse sujeito tem para conseguir executar a tarefa que ele vai realizar. Então, no caso da corrida, a gente vai ver qual padrão a pessoa adota para conseguir correr. Porque ela vai correr. Só que ela vai ter algumas adaptações que vai depender da vivência que ela teve, das experiências que ela teve, e a gente, ou se teve lesão, ou o que quer que seja. Então, como que funciona uma análise? Lá no Vita, tá? Eu não estou falando de pesquisa. A pessoa chega, a gente tem uma anamnese onde a gente coleta várias informações dessa pessoa, que vai desde o tanto que essa pessoa faz de atividade física, que vai
quanto que ela corre uma média durante a semana, as provas que já participou, o tênis que usa, o que sente a respeito desse tênis, se gosta, se foi porque alguém falou que era bom. A gente pergunta sobre o sono, sobre alimentação, não porque a gente vai dar dicas de alimentação, mas é porque é uma informação relevante para a gente, tá? Feito tudo isso, essa pessoa, ela faz um breve aquecimento, vai para a esteira, e hoje o recurso que nós temos é um software alemão que ele não precisa mais de marcadores, porque a biomecânica sempre foi vista, né, com a utilização de marcadores reflexivos, que a câmera capta esses reflexores e a gente consegue reproduzir, né, as imagens. Esse software que a gente tem hoje não utiliza os marcadores, porque ele é por inteligência artificial, então ele consegue reconhecer esses pontos. Ponto, a gente faz a filmagem desse atleta, né, desse corredor na esteira. Só que a gente vai observar algumas coisas no vídeo. Não só do atleta, né? Mas para qualquer pessoa. Ser comum como nós aqui, réis mortais, que corremos. Que aí a gente abre bem aqui. Isso. E é para todo mundo, não importa a idade. Isso é importante. Porque acho que essa é a novidade, né? A gente levar a informação, levar a existência da tecnologia e fornecer, né, o acesso. Exato. A chance do acesso. Exato. E é muito importante as pessoas saberem que não é só para atleta e independe da idade, porque tem gente que fala, nossa, meu pace, eu corro a 6 na esteira. Tá tudo bem. Tá eu ótimo. já fiz análise de gente que caminha, mesmo sendo voltado ali para a corrida. Mas feito isso, se a gente ficasse só no vídeo, a gente ia ver várias alterações. Só que aí, o que aquilo traz de informação? A gente precisa testar. Será que realmente aquilo está sendo prejudicial? Será que essa é a queixa? Porque as pessoas não procuram a gente só por conta de lesão. Pode ser como preventivo também. Isso é outra coisa importante. É outra coisa importante. Porque você que está acostumado a fazer exercício, lembrando que isso que nós estamos falando, usando o exemplo da corrida, mas vale para outras práticas esportivas. Falei bobagem? Não, exato. Correto. Então você que está aí ouvindo, saiba disso. Você não precisa procurar o Vita ou outras entidades profissionais só quando tiver lesão. Não. Isso é um absurdo, né? O correto é você vai praticar, procura ajuda, né? Para que você não, então, tenha a lesão antes de você se lesionar. O ideal é a prevenção. Teria que ser cultural isso. Antes de você machucar, você já deveria cuidar para não ter, né, as consequências. Mas a gente retomando, então se eu fosse só olhar o vídeo, fazer só essa análise, né, por essa que a gente faz 2D, o que ele traria de informação? Ah, o tronco está mais inclinado, a pelve tem um drop, está fazendo, né, o pé pronado. Aí, o que a gente faz? Os testes funcionais. Porque aí a gente vai casar as informações dos resultados dos testes com o que a gente está vendo. Não necessariamente essas coisas que a gente vê, as alterações, é a mecânica da pessoa. Não é porque está errado. Essas alterações podem ter origem de desequilíbrios musculares, falta de mobilidade, falta de flexibilidade ou mais mobilidade. Pode ser por falta de controle de movimento, que é aí que entram os testes funcionais. E por pode isso que ser falta de uma orientação. De orientação, também. Exatamente. Então, por isso que não adianta a gente só fazer análise. E o objetivo da análise biomecânica não é dizer para você está correndo certo, você está correndo errado. É identificar possíveis fatores que podem gerar lesão e que muitas vezes nem vão. Mas uma coisa que o Ivan fala que é muito legal é que essa pessoa tem esses fatores. Até hoje não aconteceu nada. Mas, se essa pessoa dormiu mal, se essa pessoa está estressada, se ela não se alimentou bem, pode acarretar na lesão. E com o passar da idade também, Exatamente. né, Ivan? Exato. Porque também, isso tudo que a Karina falou, também impacta na performance, você acha? Também. Quer dizer, então, por exemplo, apesar do meu tamanho, eu corro, e é verdade, pode ir lá no DLC da NJR, que eu fiz um filme há pouco tempo atrás, tem vários de corrida que eu faço, né? Mas com tudo isso, eu poderia melhorar minha performance, eu tô acostumado então a correr num pace tal. Eu consigo melhorar? Tudo isso também impacta nisso? Impacta também, porque o que acontece? E pegando um pouco o gancho do que ele tinha perguntado e essa pergunta, como que a gente elabora a avaliação? A gente faz um levantamento na literatura para entender quais são a maior incidência e prevalência de lesão naquela modalidade. No caso, a gente está falando de corrida. Então, a gente pega lá tendinopatia de Aquiles, dor anterior no joelho, canelite. A gente pega todos esses fatores que a gente sabe que lesões, principalmente de sobrecarga, e faz uma bateria de avaliações, onde, através das avaliações funcionais, a gente consegue identificar fatores de risco para
desenvolver a lesão. Aquela pessoa específica. Isso é Exatamente. importante, porque tem uma coisa, Moisés, vocês, não sei se concordam comigo, mas para quem vê pessoas correndo, talvez a pessoa pense que todo mundo é igual. E longe disso. Sim. E longe disso. Você vai avaliar lá, então, quem tem mais chance de ter uma lesão de joelho, uma lesão de tornozelo, e Sim. trabalhar especificamente para que isso não ocorra. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Então, entrando nessa linha, quando a gente pensa em lesões de overuse, lesões de sobrecarga, dificilmente é um fator que vai influenciar. Então, é associação. Então, até tem a nova linha agora para prevenção de lesão, é inclusive uma brasileira, a Natália Bittencourt, que idealizou. A gente pensa em sistemas complexos, onde uma variável se relaciona com outra ao mesmo tempo, não é um sistema linear. A gente pensa num sistema complexo onde são vários pontos se interagindo ao mesmo tempo. Justamente nessa fala, Ivan e Karina, que o corpo é visto como uma unidade. Sim. Quando tem algum sistema compensatório, ou seja, muscular ou esquelético, o corpo da pessoa vai se adaptar e vai começar a fazer a compensação para um lado ou para o outro. Exatamente. Aí que entra os ajustes, prevenindo possíveis lesões? Exatamente. Então, é por isso que quando a gente tenta pegar sono, alimentação, a gente não vai intervir nisso. Mas a gente quer saber se essa variável ela pode estar descompensada. Por quê? Quando a gente fala em prevenção de lesão, a gente está falando de probabilidade. Então, o exemplo que geralmente a gente acaba dando então a gente vai identificar um fator de risco. A pessoa que fuma é um fator de risco para desenvolver câncer de pulmão. Quer dizer que essa pessoa que fuma a vida inteira vai desenvolver câncer de pulmão? Não necessariamente. Claro. Pode ser que outros fatores podem estar influenciando. A mesma coisa acontece quando a gente faz uma análise funcional ou biomecânica. Então, se a gente faz uma análise e a gente sabe que, por exemplo, uma restrição de mobilidade de tornozelo pode gerar uma tendinopatia patelar, a gente identificou um fator de risco que pode estar relacionado a uma futura queixa. Se o paciente já vem com a queixa, matamos, a gente já sabe de onde veio a causa. Se o cara não tem queixa, ou quando às vezes ele vem procurando performance, a gente começa a falar em performance em economia de gasto energético. Então, se você está tendo que gastar mais energia para fazer a função de uma estrutura que não está funcionando, consequentemente você vai perder um pouco de performance porque o seu gasto energético é maior. A partir do momento que a gente alinha com o trabalho de controle neuromuscular, a gente faz a corrida é linear. Se o cara corre, o joelho movimenta muito, tronco movimenta muito, por conta de um déficit de controle neuromuscular, a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento e o cara vai correr mais em linha reta. Se ele vai correr mais em linha reta, ele vai ter economia de energia. Consequentemente, esse gasto vai ser utilizado num quilômetro a mais, numa velocidade a mais, a gente consegue, de forma indireta, consegue melhorar também a performance. Tá. Karina, para quem está nos ouvindo também, né, acho que fica uma dúvida, porque tudo isso que nós estamos falando não deixa de ser uma novidade, correto? Todas essas práticas fisioterapêuticas, né, de o trabalho em cima do esporte, do exercício, de cidadãos comuns como nós, que procuram a promoção de saúde. Mas na prática, como que essa pessoa que está lá nos ouvindo, ela começa essa jornada para procurar vocês, por exemplo? Ela vai lá, é encaminhada por algum profissional, ela vai lá, agenda. Vocês entenderam a pergunta? Entendeu a pergunta, sim. cara? Como que funciona isso? Porque acho que é uma curiosidade quem está ouvindo. Então, ó, você que se interessou, vou procurar quem inicialmente? Vou procurar o médico do esporte? Vou procurar um ortopedista? Vou procurar um educador físico? Vou procurar um fisioterapeuta numa clínica? Me conta isso, porque acho que isso, para quem está nos ouvindo, ele não tem essa noção perfeita. Legal. Por exemplo, para você fazer a análise, não é necessário que tenha algum tipo de encaminhamento. Muitas pessoas procuram pelo nosso serviço por conta, né? Então vai direto lá no Vita. Vai direto no Vita, fala, agenda. eu gostaria de fazer um agendamento. Exato, gostaria de fazer a análise biomecânica da corrida. Quando a gente fala que precisa de todo esse acompanhamento, é ruim a gente afirmar que é necessário porque a gente sabe que não é todo mundo que pode, que tem o acesso. Mas, pra gente, o que é importante? Que essa pessoa esteja em movimento, que ela se exercite, que ela não seja sedentária. Então, que ela busque, a princípio, pessoas que vão dar o suporte, a orientação adequada para ela iniciar. Como que a planilha de treino, para ela entender qual que vai ser o volume, que ela consiga um profissional para ajudá-la a fortalecer, porque a gente encontra também muitas pessoas que vão lá e falam, mas eu fortaleço, eu vou todo dia para academia.
Só que não fortalece no gesto esportivo, na demanda que a corrida exige do corpo daquela pessoa. Qual é a demanda qual musculatura demandada principalmente, de maneira geral, para a corrida? O que a pessoa, o corredor, deve treinar mais? Vocês na vão academia? se espantar. Vocês vão se espantar. Se eu falar para vocês que o pé é um dos principais que a gente precisa fortalecer, vocês vão acreditar? Vocês têm noção? É para isso que esse podcast existe, para que a gente acredite. Exato. Então a musculatura do pé? É uma das principais. Mas como também. se treina o pé especificamente? Essa, duvido você responder ser como treinador muscular. Tem como fortalecer. Do mesmo jeito que a gente trabalha o core do abdômen, tem como a gente trabalhar o foot core, que é o fortalecimento da musculatura intrínseca do nosso pé. Demais. Que dá o suporte para o Faz nosso muito ar. sentido, né? Porque passa por equilíbrio, propriocepção, né? Força, óbvio. Exato. Né? Que demais. Mas me fala na prática, qual exercício seria? Tem exercícios onde a gente pode ficar puxando, por exemplo, a toalha, ficar descalço, fortalecer outras estruturas descalço. Por isso que a gente pega tanto no pé do tênis, né, com relação ao Claro. tênis, porque se você tiver uma musculatura adequada, uma musculatura forte, você não vai precisar tanto do tênis, vai ser só o conforto que você vai precisar dele, entendeu? E para você não formar escara ali no pé de correr descalço. Então, para você que pensou aí que para você correr, você precisaria treinar pé, na coxa, quadríceps, né? Panturrilha, não. Então, o Tem pé também. faz muito também, claro. Mas o número 1 acho que é o pé, então. Isso, Que porque legal. Faz a muito gente... sentido. E também tem a necessidade peculiar da pessoa, porque às vezes o pé dela pode ser pode estar forte, Sim. não tão quanto o core, o abdômen ou a parte lombar. Esses mesmos métodos e aparelhos servem tanto para prevenção, reabilitação ou aumento do desempenho? Eles entram na mesma linha. Então, os testes, eles servem para direcionar trabalho de uma prevenção de lesão, direcionar o trabalho de um tratamento, em final de tratamento. Ele serve como critério de alta, porque o que esses testes fazem? A gente tem um valor normativo na literatura que fala, ó, pessoas que não batem esse valor, elas estão mais dispostas a sofrer uma lesão, por exemplo. Então, vamos dar um exemplo do Single Leg Hamstring Bridge. É um teste onde a gente mede função da posterior da coxa. Ele foi validado principalmente em jogadores de futebol, onde tem muito sprint. Mas corredores precisam de sprint. Eles fazem treinos de tiro também. E esse teste ele foi validado pensando em lesões na posterior da coxa. Então, se você não atinge 20 repetições, você está predisposto a sofrer uma lesão. Então, se você teve uma lesão e não atingiu os 20, você não vai ter alta enquanto você não atingir pelo menos os 20, que é o critério que a gente tem de base para você conseguir ter uma boa função para o gesto que você quer ter. Então, ele serve nessa linha para a gente conseguir dar a parte de prevenção de lesão. A gente está evitando com que a gente melhora os valores da probabilidade, que você diminui a probabilidade da lesão, e entra nessa linha. A gente está fazendo um trabalho de fortalecimento. Querendo ou não, o termo que a frase que o pessoal está usando muito hoje é: a fisioterapia é uma preparação física na presença de lesão. Então, na maior parte das vezes, né? Lógico que o trabalho preventivo em clubes de futebol são os fisioterapeutas que acabam fazendo. Mas se a gente pensa que é uma preparação física, a gente também vai estar melhorando a performance da pessoa. Quando a gente falou no início, acredito eu que foi a Karina que disse, sobre o gestual do esporte. A corrida, quando faz a biomecânica, ela deve ser feita numa esteira lisa reta. O gestual da esteira não será muitas vezes o mesmo de uma corrida de rua. Calçada, descida, subida, isso influencia? Pode influenciar sim. Só que ali a gente tenta reproduzir o mais próximo que a gente conseguir da realidade desse corredor. E eles mesmos acabam evitando, às vezes, de fazer esse tipo de oscilação de terreno, né? Porque eles sentem que tem compensações ali, que eles sentem, às vezes, alguma Quando dor, mais alguma coisa experiente. assim. Mais experiente, exatamente. Quando a pessoa começou a correr agora, toma cuidado com calçada. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tem alguns artigos que eles fazem essa correlação, onde ele fala que, como você está correndo num ambiente fechado, você não tem a resistência do ar, por exemplo. Então, eles pedem para, quando você for fazer um treino, você colocar uma inclinação de 1 grau na esteira, que reproduz o que você faz fora
na rua, por exemplo. Então você reproduz um pouco da resistência do ar. Então quando você coloca um pouquinho de inclinação na esteira, tem alguns estudos que você consegue fazer esse Alguma paralelo. adaptação. Doutor Sidney, você como corredor, já tinha pensado nisso, reparado? Inclinação de 1 grau? Não, em geral a gente corre Demais. na esteira e a Nunca gente nem corre pensa nisso. com a esteira na horizontal, né? Então, excelente, né? Porque na rua realmente, Tem a que resistência são do as, ar, tem quando outras você coisas. vai fazer uma prova de rua que estão bastante comuns, né? Não, mas da tinha- resistência do ar é demais. É incrível, é um mínimo incrível. detalhe. Então você aumenta um pouquinho a inclinação, 1 grau, para simular essa resistência do ar. Você consegue E faz simular todo um pouco. sentido, né? Que você na esteira é uma coisa, né? Você tá correndo dentro da academia, com ar-condicionado, aguinha, o tempo todo, né? E na rua, claro, totalmente diferente. Então vocês pensam nisso. Isso. Karina, continuando aqui nosso bate-papo, a gente falou aqui da promoção de saúde, de nós que estamos acostumados a, então, fazer o seu exercício algumas vezes por semana. Mas e o atleta de alta performance, né? Quem sempre brinca aqui, né? Vocês devem saber isso mais que a gente até. O atleta de alta performance é um fenômeno, né? São pessoas que parece que nasceram para aquilo, né? Você lembra algum caso, assim, que você possa falar? Que apareceu lá no Vita, porque na verdade a maioria dos atletas de ponta acabam procurando um serviço de ponta, né? E a gente tem que saber aqui que o Vita é um serviço totalmente de ponta. E você lembra algum caso de um atleta, assim, que se beneficiou muito de todo esse trabalho de biomecânica, que você possa contar pra gente, ou sem falar o nome, de algum esporte específico, ou até da própria corrida, ou alguma questão de fora do Brasil? O que você lembra para nos contar? Sim, tem vários casos, principalmente assim, sem falar do Vita, né? Mas tem vários casos onde a gente consegue melhorar a performance. Porque o que acontece? Esses atletas, eles chegam num nível que Uma vírgula faz diferença. vai fazer diferença para eles. Uma roupa, por exemplo, o tênis hoje com placa, né? Foi considerado um doping mecânico. Esse Tênis eu nunca o quê? tinha... Como é que é? Um doping mecânico. Mas Tênis que com é? placa? Tênis com placa. Que Por é quê? isso? Ele melhorou o rendimento desses atletas que já têm um Mas que nível mais placa é alto. essa? Que placa é essa? É o tênis de placa de carbono. Já ouviram falar? Que Não. hoje tem no mercado? Ele é um tênis onde tem essa placa de carbono que ela facilita a propulsão. Ela te dá mais energia para jogar Como se você fosse uma para frente. molinha. Como se fosse uma mola. Então, tem um tênis onde um atleta utilizou numa maratona e ele bateu um recorde porque ele estava com o tênis. Então, foi considerado um doping mecânico e até é proibido. Foi o uso. desclassificado, nesse caso, vamos dizer assim. Não chegou a ser, mas foi considerado tênis, né? Assim como já teve o Phelps por usar aquela roupa, né? Que ele utilizava aquele Sim, eu macacão me que ganhou lembro. velocidade. Então, o mínimo para essas pessoas faz muita diferença, porque eles já chegaram ali no limite deles. Então, se tem um plus, vai fazer a diferença. Eu tenho atletas lá, triatletas, né? Que fazem natação, que pedalam e tudo mais. E que um ajuste na forma como ela fazia, né? O movimento do braço auxiliou na posição do tronco dela e fez ela ter mais performance. Então, não é que a gente vai fazer um ajuste muito grande, porque a gente não tem na literatura falando, tendo evidência de que é o ideal a gente mudar. Mas o que a gente faz? Da capacidade. Então, a gente faz pequenos ajustes de força, de controle de movimento, de mobilidade, porque no caso dessa nadadora, né, dessa triatleta, era uma falta de mobilidade da região torácica, que a gente pegou nos testes funcionais. Mesmo ela sendo de ponta. Mesmo ela sendo de Mas ponta. faltava isso. Mas faltava, para você ver como pouca coisa. É o fino, entendeu? A gente consegue identificar e testar. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, a gente tem o nosso raciocínio. A pessoa chegou com a queixa pra gente. Poxa, ela tá falando isso pode ser tais fatores, como o Ivan falou, porque a gente tem um levantamento da literatura e quais lesões, né, esse atleta pode apresentar pelo gesto esportivo que ele faz. Aí, dentro disso, ele vai relatando, tá, ok, pode ser tais coisas. A gente vai lá e testa para ver se aquilo, de fato, Perfeito. tá acontecendo. Testa exatamente, né? Exato. Fisicamente. Sensacional. Exato. E aí, a gente vê, por exemplo, nossa, essa maratonista, né, ela corre, tem um valgo, o pé dela bate quase lá no quadril dela, tá tudo errado. Recordista mundial, o que eu vou fazer com essa atleta? Pra ela funciona. Para ela funciona. Então, o que a truque gente faz? dela, né? Da capacidade. Mas pode até ela poderia melhorar. Sim. Mas aproveitando também, Ivan, nesse mesmo assunto, o que acontece, já que nós estamos falando de corrida, com aquele pessoal que vem
do Quênia, de onde mais que vem para correr São Silvestre aqui, por exemplo? Acho que quem fala de corrida não pode deixar de falar disso. Sim. O que vocês acham? Vamos deixar o Ivan começar. O que eles têm de diferente? É treinamento? É alguma questão anatômica? Diga. Entra muito na parte cultural também, né? Porque, querendo ou não, o Quênia ele acaba que é uma referência em corrida de Como endurance. futebol no Brasil. Exatamente, como futebol no Apesar Brasil. de já não estar ganhando algumas décadas. Exatamente, mas a criançadinha nasce chutando bola. Sim. Então lá você tem uma parte mais cultural, onde eles vão mais ou menos para essa linha. No Brasil a gente sabe também que eles buscam, porque no Brasil tem uma grande parte da população pobre. Como que você consegue sair da pobreza? A parte mais fácil é o futebol, que você Lá consegue também ascender é um isso. pouco melhor. Então, não sei, a Karina talvez possa até confirmar se é alguma coisa nessa linha, mas as pessoas conseguem viajar e ter um pouco mais de sucesso, sustentação para a própria família através do esporte. Também entra fator de tipos de fibra, que aí tem uma facilidade de treinamento maior para as pessoas que têm o tipo de fibra vermelha. Fibra muscular? Fibras musculares. Então, a constituição anatômica Exatamente. do músculo, Karina, muda um pouco nessas pessoas devido à etnia, assim? Muda raça. sim. Muda sim. E foi legal você ter tocado nesse assunto, porque nós tivemos uma vivência lá no Vita, em parceria com o Ademir Paulino, que é um atleta, né? Foi um atleta e hoje ele tem uma assessoria. E ele trouxe um queniano para fazer uma palestra para gente, né? Lá no Vita mesmo, na nossa unidade. E ele relata como que é o treinamento deles, o que eles fazem, qual que é o segredo, né? Porque todo mundo tem curiosidade, porque são recordistas que eu mundiais e tudo mais. E basicamente ele falou que é o quê? Treinam bastante, se alimentam bem e dormem. Que é o diferente do que a gente tem aqui. A gente se alimenta mal, a gente trabalha, né? Tem o estresse do trabalho, porque a diferença de um atleta de alto rendimento para um atleta recreativo é justamente esse, a gente não tem o controle. O atleta de alto rendimento, ele tem o controle de tudo, do quanto ele vai dormir, o quanto ele vai fortalecer, o quanto ele vai treinar e tudo mais. Já, né, nós, atletas recreativos, a gente não tem esse controle. Então, eles falam que eles treinam bastante, se alimentam bem e dormem. O treina bastante dos quenianos, Boa. da pessoa entrevistada, em relação ao brasileiro, que é a maioria dos pacientes de vocês, qual que é a diferença? Do treino bastante para um treino... Porque a gente já disciplina. atendeu aqui já, por exemplo, um atleta do UFC falando, o treino dele, você chora, né? Você não, como que é? Como responder a pergunta do Moisés, como que são esses porque treinos? esse treinamento entra a parte de fortalecimento e os treinos mesmos diários. Né? Então, assim, a gente está falando de treinadores, né, de atletas de ponta. Que não é diferente. Profissionais. Não é igual aqui, que ele tem que fazer um trabalho no escritório e corre à noite e final de semana. Não dá para competir, Madruga. né? Não dá. O treinamento acaba não sendo muito diferente. E entra a questão fisiológica, né? Eles têm já essa predisposição a ir melhor nessas provas, por conta do biotipo deles. Mas, basicamente... A fibra muscular do queniano é diferente, por exemplo, da fibra muscular do Usain Bolt. Com certeza. Qual que é a diferença dela? Quando a gente fala de tipos de fibra, a gente começa a vir um pouco mais para fisiologia, e aí a gente tem tipo de fibra branca, vermelha, mista, tem até subgrupos de divisões de tipos de fibra, e aí a gente começa a falar em facilidade de desenvolver certas capacidades treináveis. Então, quando a gente pensa em fibras brancas, por exemplo, que é o do caso do Bolt, são fibras que precisam de menos aporte sanguíneo, menos oxigênio para funcionar. Porque são... Mas ele já nasceu com essa maioria, maior parte de fibras brancas? Então, provavelmente sim, porque esses caras que são muito fora de ponta, são caras que já têm uma predisposição genética, porque todo mundo nasce com os dois tipos de fibra, porque a gente tem grupamentos musculares que tem mais tipos de fibras do que outros. Então, por exemplo, o sóleo é um grupo, o pessoal não gosta muito da frase, mas ele é um músculo mais postural. Então, como ele ativa o tempo inteiro, ele acaba sendo um pouco mais de tipo de fibra vermelha, porque ele precisa de mais de oxigênio circulando na região. Quando a gente pensa de uma musculatura de mais movimento, a gente precisa de mais depósitos de ATP, que é como se fosse a moeda de troca para a gente ter a contração. E as fibras brancas, elas têm uma facilidade para ter esse tipo de substância. Então,
A partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho de força, por exemplo, a gente estimula os tipos de fibra branca. A partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho de fortalecimento para preparar para endurance ou longas distâncias, a gente começa a facilitar aquele grupamento muscular de desenvolver fibras vermelhas, porque a gente precisa de mais aporte sanguíneo chegando, oxigênio, para circular substâncias e tudo mais. Então, a gente nasce com todos os tipos de fibra, mas a gente tem uma facilidade maior, e aí é só teste genético para entender, que através do teste genético a gente consegue entender qual é a maior porcentagem de fibra branca Então que dá a gente para tem no medir corpo. isso em qualquer um de nós. Dá para medir em qualquer um. Então tem os testes genéticos que a gente consegue ver predisposição para doença, herança genética, da onde que você vem em relação a... eu tenho uma parte da minha porcentagem que é da Europa, outra que é da África, a gente consegue ver essa parte de ancestralidade e tem a parte de fibra muscular. Então você consegue fazer um teste genético para entender qual que é a sua facilidade, qual que é a maior quantidade de fibras que você tem no corpo. Claro que eu tenho mais quantidade de fibras brancas no corpo e eu faço um esporte de endurance, eu consigo treinar essas fibras que eu tenho vermelhas para desenvolver mais e fazer eu ter uma performance. É claro que quando a gente leva para o alto rendimento, essa diferença de disposição de fibras e facilidade de desenvolver esses tipos de fibra, a gente começa a lapidar um pouco mais esse atleta. Então, a gente entra numa parte bem específica do treinamento, que aí começa a entrar bem a parte do preparador físico. Porque o fisioterapeuta esportivo e o preparador físico, eles andam meio que numa linha tênue, onde começa a preparação física e onde termina a fisioterapia esportiva. Então, tem um determinado momento ali que eles acabam se conversando e até se misturando. Tá. Mas entra no tipo de fibra, pode ter influência, por exemplo. E aí, quando você fala disso, uma pessoa que já nasceu privilegiada nesse aspecto da fibra, ainda usando treinamento constante, aí vira realmente um Usain Bolt e um keniano que bate todos os recordes baseado então no treinamento. Mas, para nós normais, também essas fibras são treináveis. Sim, treináveis. Né? Então, para você que está aí, que não nasceu com esse privilégio, que é grande maioria, né? Porque realmente o atleta de alta performance, ele é praticamente um extraterrestre, é uma capacidade incrível, o quanto o treino acrescenta para ele parece surreal, né? Então tem a capacidade toda mental, de estresse, é uma pessoa que realmente nasceu para aquilo. Mas nós mortais também podemos treinar tudo isso é treinável, fibra muscular, coração, todas essas performances. Então não desanime por não ser um atleta de alto nível, mas nós todos aqui, mesmo nós 4 aqui, né, a gente começou de uma certa forma e vai evoluindo, vale para você que está aí procurar o profissional para ajudar e pense nisso, né? Promova a saúde, se desafie, né? Saiba que você pode melhorar cada dia, cada semana, não tem idade, não tem peso, só vai ter benefício. Certo, Moisés? Certíssimo. Aprendeu bastante? Muito obrigado, gente, pessoal. Karina e Ivan, deixem uma mensagem final, alguma coisa legal relacionada a esse tema incrível, né? Que é a prática de exercício, que inegavelmente cada vez vem sendo mais estudada, cada vez mais profissionais necessários para que isso possa ocorrer de maneira adequada para mim, para vocês todos, para você que está aí, além dos atletas. Deixa uma mensagem sobre isso. Bom, então, quando a gente fala do âmbito de prevenção de lesão, né? De programas de prevenção de lesão, qual que é o melhor programa de prevenção de lesão, né? É o que você consegue fazer. Então, é dentro da sua realidade. Se você consegue, eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para fazer 4 exercícios. Beleza, se você consegue fazer 4 exercícios, é o programa de prevenção de lesão que você vai levar para sua vida. É o que você precisa fazer. Porque não adianta a gente falar, avaliei isso para você. Tá, mas eu não consigo fazer. Beleza. O profissional ele vai entrar nessa linha, mas de tentar ajustar dentro da sua realidade, mas o melhor programa de prevenção de lesão é aquele que você consegue aderir. Sensacional. Karina? A minha mensagem é que o principal é que as pessoas não se comparem com as outras. Boa. A minha principal mensagem aqui hoje é: não se comparem, busque por informações que tenham procedência, por profissionais que sejam qualificados e não liga mesmo para a opinião das outras pessoas, sabe?
Que o ideal é você, é muito individual, tudo, tudo. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala, né, do sujeito, é individual de cada um. Não se compare com que a outra pessoa, se a pessoa está correndo 30, 20, você está correndo 2, tá tudo bem. Siga o seu plano, siga o que os profissionais orientem para você. Não caia nessas conversas de que existe o melhor tênis, que existe uma postura ideal, que você vai seguir bem e vai ter qualidade de vida principalmente. Sensacional. Karina, Ivan, Vita, sorte de todos os corredores, todos os atletas que os têm como profissionais por trás. Muito obrigado. Pode, doutor, compartilhe informação, espalhe saúde. Obrigado, Moisés. Obrigado. Obrigado, pessoal do estúdio. Sigam os bons e até o próximo episódio.